Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do CROSP. Hoje trazemos o tema cirurgias ortognáticas, um conjunto de procedimentos cirúrgicos funcionais que, associados à ortodontia, têm o objetivo de proporcionar ao paciente uma oclusão correta, além da correção de alterações da posição dos ossos dos maxilares, com consequente ganho na estética facial. E ainda pode ter um importante papel em alguns casos de apneia obstrutiva do sono. Para falar sobre este tema, o nosso convidado é o cirurgião dentista, professor doutor Carlos Eduardo Xavier, especialista e mestre doutor em estomatologia e cirurgia bucomaxilofacial, chefe do serviço de cirurgia bucomaxilofacial da Prevent Senior e membro da Câmara Técnica de Cirurgia do mesmo tema no CROSP. Doutor, seja muito bem-vindo, agradecemos a sua presença e participação no webinar do CROSP. Muito bom, eu que agradeço imensamente o convite e o privilégio de poder falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática para os colegas do CROSP. E é muito, muito, muito interessante, muito legal o tema que a gente vai ver a seguir. Que bom, doutor. Ficamos felizes com a sua participação e, por favor, fique à vontade, então, para iniciar a sua palestra. Ok, vamos lá. Bem, a ideia hoje é que falemos um pouquinho sobre cirurgia ortognática, né? Esse é um tema bastante extenso, que caberiam uma aula de muitas e muitas horas, na verdade, caberia um curso de alguns meses, né? E se for pensar em executar a cirurgia ortognática, é um tipo de procedimento que exige anos de treinamento para sua execução. Então, a nossa ideia é apenas fazer uma pincelada geral sobre a cirurgia, sobre seus benefícios e seus riscos e o que a gente pode conseguir com a cirurgia. Eu aproveito para deixar os meus contatos nesse primeiro slide. No último, a gente vai ter novamente os contatos para que os colegas sintam-se absolutamente à vontade para me contatar sempre que tiver qualquer necessidade, para trocar ideias sobre casos, a gente está à disposição. É importante colocar que as opiniões e conceitos emitidos durante a palestra são de responsabilidade minha, né, no caso do palestrante, e não representa a posição institucional do CROSP, a qual só é estabelecida por manifestação de conselheiro eleito. Então, todas as opiniões e comentários que forem feitas são de minha responsabilidade. Muito bem. A cirurgia ortognática ela é um conjunto de procedimentos cirúrgicos funcionais que, associada à ortodontia, tem o objetivo de proporcionar ao paciente uma oclusão correta, além da de correção de alterações da posição dos ossos dos maxilares, com consequente ganho na estética facial. Então, essa é uma definição que eu criei, na verdade, tentando entender um pouquinho, né, qual é a ideia da ortognática. A ortognática, ao contrário do que as pessoas possam pensar, ela não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia funcional, ou seja, ela tem como objetivo que a função mastigação, que a função oclusão correta seja restabelecida no paciente. Só que, de brinde, o paciente acaba ganhando uma consequente melhora na estética facial, porque esses pacientes que necessitam de ortognática são pacientes que têm algum tipo de deformidade facial também, e isso acaba gerando de brinde uma questão estética melhor. É importante frisar que ela é uma cirurgia funcional, tanto é que é coberta pelos planos de saúde, exatamente por não ter caráter estético e sim funcional. E para alguns casos de apneia obstrutiva do sono, a cirurgia ortognática ela pode ser bastante interessante quando essa apneia tiver como causa um mau posicionamento dos ossos, principalmente um retrognatismo da mandíbula. Quando que a gente indica, então, uma ortognática? Quando o paciente tiver uma alteração da oclusão que a gente não consiga corrigir com ortodontia, devido ao posicionamento inadequado dos ossos. Por exemplo, aquele paciente que tem a mandíbula muito protruída, ou seja, que é um paciente prognata,
onde o osso mandíbula está muito à frente da maxila, não é possível se corrigir isso exclusivamente com a movimentação dentária, e que é a ortodontia quem faz. E aí é necessário que seja feito um tratamento ortocirúrgico, ou seja, um preparo ortodôntico desse paciente, para que ele possa ser operado, feita a cirurgia ortognática, para devolver a oclusão, ou para entregar para ele uma oclusão mais adequada e mais correta. Alterações faciais por anomalia de forma, tamanho ou posição dos ossos. Então, pacientes sindrômicos, por exemplo, né, que tenham a mandíbula muito pequena, um retrognatismo, ou uma alteração da altura facial, da altura da maxila, enfim, de alguma forma a posição desses ossos faciais estejam inadequados, a gente também consegue corrigir com ortognático. E como já tinha dito antes, em alguns casos de apneia obstrutiva do sono, principalmente paciente com retrognatismo mandibular, ou às vezes um mento muito para trás, a gente faz a cirurgia de avanço do mento, ou de avanço da mandíbula, ou eventualmente de avanço bimaxilar, para ganhar via aérea e tratar a apneia obstrutiva do sono. É importante dizer que o tratamento da apneia ele é multidisciplinar, muitas vezes ele requer um tratamento com o otorrino também, para a liberação das vias aéreas superiores, então septoplastia, turbinectomia, por exemplo, e eventualmente o paciente precisa de CPAP, que é um equipamento que vai ajudar também nos casos de apneia. Então são casos pontuais onde a cirurgia pode nos ajudar. Dentro da cirurgia ortognática a gente tem alguns tipos, né, e eu separei alguns que são a disjunção cirúrgica da maxila, onde o paciente tem o palato atrésico ou palato ogival, ela tem uma alteração laterolateral. A maxila, ela é pequena no sentido de lateral para lateral. A osteotomia Lefort-1, que é quando eu preciso reposicionar a maxila para frente ou para trás, para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. A osteotomia para prognatismo ou retrognatismo, quando eu tenho que movimentar a mandíbula para anterior, para posterior, para lateral, por exemplo, ou correção do plano oclusal. E a mentoplastia, que é quando eu tenho uma alteração da posição do queixo, né, do mento, em seus diversos planos. Tem pacientes que têm, por exemplo, o mento desviado para a direita, e a gente na cirurgia corrige a posição do mento. Importante frisar que cada uma dessas cirurgias ela pode ser feita isoladamente ou em conjunto, dependendo do caso. Então, tem pacientes onde a gente faz a osteotomia Lefort-1, a osteotomia para prognatismo e mais a mentoplastia, que é o que a gente chama de cirurgia ortognática completa. Mexe na maxila, mexe na mandíbula e mexe no mento. E aí, como que a gente prepara e como que a gente planeja uma cirurgia ortognática? O primeiro passo fundamental para todos os tratamentos odontológicos, né, é o diagnóstico. Então, o diagnóstico é fundamental para que a gente possa entender qual é a necessidade do paciente e saber, a partir daí, do diagnóstico, fazer o planejamento desse caso. Então, a partir do momento que eu sei que esse paciente tem uma alteração na posição dos ossos, eu vou entrar em contato com o ortodontista do paciente e a gente vai discutir qual é o tipo de preparo para que ele esteja pronto para fazer a cirurgia ortognática. Esse preparo pode ser feito com aparelhos fixos, convencionais, ou aparelhos fixos autoligados, ou com alinhadores mais modernamente também. Isso é muito importante, que exista um contato direto e fácil entre o cirurgião e o ortodontista, para que o resultado final possa ser o mais adequado e o melhor para o paciente. Hoje em dia se fala bastante, tem aparecido já há algum tempo na literatura, o conceito do surgery first, ou seja, o benefício antecipado. Então, o que é isso? Usualmente, todos nós aprendemos que a gente precisaria preparar os pacientes com alinhamento e nivelamento dos dentes, para que depois pudesse, na cirurgia, fazer o encaixe da oclusão. E alguns colegas começaram a publicar artigos sobre esse benefício antecipado,
onde a gente primeiro opera o paciente, reposiciona os ossos e depois ele vai fazer o tratamento ortodôntico para finalização do caso. Na minha opinião, esses são casos muito restritos, são pouquíssimos casos onde é possível e onde é viável fazer a cirurgia antes da ortodontia, porque não se esqueçam que na hora que eu movimento os ossos, eu tenho que ter estabilidade da oclusão. Então, eu não posso, por exemplo, ficar tocando 2 ou 3 dentes apenas na oclusão, enquanto ele faz a ortodontia para corrigir o resto, porque esses 2 ou 3 dentes vão acabar sofrendo uma carga muito maior do que eles podem, eu vou ter pressão sobre as placas e os parafusos, e aí a chance de insucesso da cirurgia acaba sendo bastante maior. Então, o benefício antecipado existe, mas, em minha opinião, como já disse, são para casos bastante restritos. E o que o ortodontista deve fazer? Ele deve alinhar e nivelar os dentes nas bases ósseas, esquecendo o outro arco. Ou seja, o que a ortodontia convencional, vamos chamar assim, faz? Ela busca a oclusão, busca o encaixe, busca a engrenagem entre os dentes da maxila e da mandíbula. No caso do preparo para a cirurgia ortognática, ele vai alinhar e nivelar os dentes dentro dos ângulos normais na maxila, esquecendo a mandíbula. E fazer a mesma coisa na mandíbula, esquecendo a maxila. Porque quem vai fazer esse encaixe, ou quem vai fazer essa oclusão, é durante a cirurgia, com a movimentação dos ossos. E durante esse preparo, né, ortodôntico, é importante que sejam feitos modelos, que pode ser de gesso ou através de escaneamento, modelos virtuais, onde o cirurgião, junto com o ortodontista, checam se já existe a estabilidade suficiente quando houver a movimentação dos ossos para que seja realizada a cirurgia. Então, a oportunidade cirúrgica vai ser quando eu tiver o melhor encaixe possível desses dentes, quando eu movimentá-lo, para que eu tenha um mínimo de ortodontia depois do procedimento. Então, só alguns exemplos do que a gente consegue fazer com a cirurgia. Por exemplo, nesse caso, a maxila está sendo avançada 4,49 milímetros e ela está sendo abaixada 0,78 milímetros. Então, isso para mostrar que eu posso fazer um movimento de posterior para anterior e posso fazer um movimento de superior para inferior. E posso também, dependendo do meu planejamento, dependendo da face do paciente, fazer o inverso. Eu posso impactar a maxila ou eu posso recuar a maxila, se for o caso. Hoje em dia, a gente tem dado preferência pelos preparos virtuais, né, pelos planejamentos virtuais, melhor dizendo, onde eu consigo estipular e estimar exatamente a posição exata onde os ossos vão ficar. Isso vai me gerar um guia cirúrgico que eu posiciono na hora da cirurgia para ter certeza que os maxilares estão no lugar onde eu efetivamente desejo. Aqui um outro exemplo, né, que é o mesmo do caso anterior, esse avanço de 4,49 milímetros da maxila. Esse é um exemplo de outra movimentação que a gente pode fazer, uma paciente classe 2, ou seja, ela tem uma mandíbula retruída e tem uma alteração do plano oclusal. Nesse caso, o planejamento foi impacção da maxila na região anterior de 3 milímetros, abaixando a mandíbula na região posterior 4,1 milímetros, isso para mostrar o movimento da maxila. E essa paciente também vai ter um avanço de mandíbula para corrigir a oclusão. Essas impacções da maxila anterior, geralmente são aqueles pacientes que têm sorriso gengival, que tem um excesso vertical da maxila e que eu sou obrigado a impactar a região anterior para que eu possa esconder esse sorriso gengival, que muitas vezes é a queixa de alguns dos nossos pacientes. Aqui um exemplo de planejamento virtual. Essa paciente, ela é uma paciente que tem um laterognatismo. Vejam que a mandíbula dela está virada ou está girada para a esquerda. E aí, como que a gente começa esse planejamento? Então, primeira coisa, vamos ver a posição da maxila. Então, traçam-se linhas das pontas dos caninos
e a gente vê que o lado esquerdo da paciente, da maxila, ele está um pouco mais alto do que o lado direito. E vemos também que a linha média dos incisivos superiores, ela coincide com a linha média do septo nasal, com a linha média entre as órbitas, porém, ela está completamente desviada em relação à linha média inferior. E a ponta do mento também está desviada para a esquerda. E o planejamento para ela qual vai ser? Num primeiro momento, a gente vai fazer a correção da maxila. Então, vejam que ficou um gap do lado esquerdo da maxila, ela foi corrigido o plano oclusal, então sobrou um espaço entre o osso que está mais ali marrom e o osso branco da maxila, né, exatamente para a correção dessa diferença de altura do plano oclusal. E, num segundo ponto, a correção da posição da mandíbula. Então, vejam que agora as linhas médias da maxila e da mandíbula são coincidentes, e eu tenho a coincidência também do mento posicionado na linha média, como a gente espera e como deve ser. Através desse planejamento, eu consigo ter a convicção de que essa paciente vai ficar com uma harmonia facial ao término da cirurgia. Então, aqui, do lado esquerdo, vocês veem o laterognatismo dela, com a sobreposição do tecido mole, e do lado direito, depois da cirurgia, né, depois da cirurgia do planejamento virtual, melhor dizendo, com a correção de como a gente espera que ela fique. E aqui eu passo para vocês um videozinho que mostra os movimentos que vão ser feitos. Então, reparem que eu estou tendo um avanço da maxila, eu estou tendo um recuo da mandíbula, isso numa vista lateral, agora vendo com o tecido mole associado, e agora nós vamos ver isso numa vista frontal, como que vai ser essa correção. É interessante comentar que o tecido mole não fica muito nítido ainda, apesar da gente já ter scanners faciais, onde consegue escanear o tecido mole, ainda não temos programas que consigam fazer essa sobreposição de forma adequada. E aí o vídeo mostrando a movimentação dos ossos, tanto da maxila quanto da mandíbula, e a posição final que a gente espera que a paciente fique, que ela vai ficar no pós-operatório. Aqui um exemplo de um preparo de paciente classe 2, compensada, e esse paciente tinha uma queixa de apneia do sono. Ele não tinha nenhuma queixa outra que não a apneia. Esse canino do lado direito, mais mal posicionado, mais vestibularizado, nada disso o incomodava. A queixa dele era a apneia do sono por retrognatismo mandibular. O problema é que houve uma compensação dos dentes desse paciente, com uma inclinação grande dos incisivos superiores para a lingual e dos incisivos inferiores. Então, ele praticamente tinha a oclusão encaixada, o que não nos permitia fazer um avanço de mandíbula. Se fosse feito um avanço de mandíbula, ia acabar cruzando a mordida dele. E aí foi feito um preparo com alinhadores. Então, vejam, do lado esquerdo da tela, a inclinação dos incisivos, como era, e depois, no meio da tela, na parte de baixo, a inclinação dos incisivos superiores para vestibular e a dos inferiores, deixando-os mais na vertical, para ganhar esse espaço para que pudesse ser feito o avanço, então, da mandíbula na cirurgia, que é o que a gente vê do lado direito, esse encaixe já pós-cirúrgico. Esse é um outro caso de preparo com alinhador. Esse paciente é um paciente classe 3, com uma mandíbula bastante projetada e uma atresia de maxila. Foi realizado, num primeiro momento, a disjunção cirúrgica da maxila através de uma disjunção ortocirúrgica, né? Na verdade, foi instalado o Hyrax, feita a osteotomia Lefort 1, a separação dos incisivos com o Hyrax e o alargamento, vamos chamar assim, da maxila. E aí esse paciente foi para o tratamento com alinhadores para preparo para a cirurgia ortognática. Então, o primeiro aqui do lado esquerdo superior, o inicial, no meio, o inicial com a inclinação dos incisivos superiores, né? No inferior esquerdo,
o pré-cirúrgico, no meio o pré-cirúrgico já com a inclinação dos incisivos corrigida, e é importante que a gente converse com o paciente que quando ele faz o preparo para uma cirurgia de classe 3, a mordida dele, o aspecto visual vai piorar, ele vai ficar mais classe 3 visualmente falando, porque a gente vai tirar essa inclinação dos incisivos que estavam exacerbados. E do lado direito, as duas últimas fotos é do pós-cirúrgico, depois de realizado o procedimento de cirurgia, como a gente espera que fique a oclusão desse paciente, né? E aí aqui um videozinho mostrando o preparo pré-cirúrgico e mostrando também o resultado pós-cirúrgico. Vou passar novamente. Então, o preparo pré-cirúrgico com alinhamento e nivelamento dos dentes e aí a simulação do pós-cirurgia. E, para finalizar, esse é um videozinho do paciente do slide anterior, mostrando o pós-operatório dele de 24 horas no hospital. Se vocês repararem, ele está com alguns botõezinhos colados, que apesar dele usar alinhadores, a gente pede para o ortodontista colar alguns botões para ajudar a fazer o bloqueio durante a cirurgia e no pós-cirúrgico que ele possa usar os elásticos também. Então, apesar de ser com alinhadores, 2 ou 3 dias antes da cirurgia, a gente pede para o ortodontista colar alguns botõezinhos ortodônticos. E aí, o pós-operatório dele, 24 horas, ele estava no hospital ainda, a gente estava dando alta para ele, mostrando a oclusão bem encaixada, um edema bastante aceitável. E agora a gente parte para as perguntas. Bem, doutor, bacana. O senhor explicou aí, adiantou alguns dos temas que gostaríamos de reforçar, explicando aqui, doutor. Então, temos a seguinte pergunta: a cirurgia ortognática é considerada estética? Não, a cirurgia ortognática ela é uma cirurgia funcional. Como eu já mencionei antes, tanto é que ela é coberta pelos planos de saúde por ter um caráter funcional e não um caráter estético. E quando a gente fala de funcional, é a questão da melhora da mastigação, que fatalmente melhora a digestão do paciente, é a melhora da respiração, e de brinde, vamos chamar assim, o paciente ganha a estética melhorada da sua face, a estética mais harmônica da sua face. Mas a resposta pura e simples é não. A cirurgia ortognática é uma cirurgia funcional e não uma cirurgia estética. Tem mais benefícios gerais, então, para o indivíduo do que apenas a estética, pelo que o senhor está colocando, né? Esses benefícios, enfim, são para a saúde do paciente, doutor. Sem dúvida nenhuma, né? Em primeiro lugar, como já mencionei, a mastigação desse paciente vai melhorar muito, consequentemente, todo o trato gastrointestinal vai ser beneficiado, porque ele vai passar a triturar melhor os alimentos para que antes de degluti-los e eles vão chegar menores no estômago para poder ser digerido. As cirurgias onde a gente mexe na maxila, usualmente o paciente tem uma melhora significativa na respiração. Aquelas cirurgias onde são feitos avanço de mandíbula, por exemplo, o paciente melhora a apneia e se ele não tiver apneia, ainda assim ele melhora a respiração. E uma coisa que a gente vê bastante no consultório é o aspecto da autoestima do paciente. Os pacientes melhoram muito a sua autoestima, os pacientes ficam muito mais confiantes, muito mais seguros, porque eram pacientes que acabavam muitas vezes escondendo o sorriso, ou pacientes que tinham sorrisos menores, dava sempre a impressão de meio triste, porque tinham vergonha do seu sorriso, do seu encaixe não ser o mais adequado dos dentes. E após a cirurgia, é muito comum, né, a gente ter pacientes que vêm depois de 1 ano, de 2 anos, dizendo, olha, melhorei no meu emprego, mudei no emprego, quer dizer, você percebe que existe uma alteração, inclusive, da personalidade dos pacientes, quando eles passam a sorrir mais, a ficar mais felizes com a sua harmonia da face. Sem dúvida, um sorriso harmonioso eleva a autoestima, doutor. Doutor, uma pergunta sobre o tempo do pós-operatório. Quanto tempo o paciente fica afastado da sua rotina? Olha, Lígia, isso varia bastante conforme o tipo de cirurgia que ele for feito.
Aquelas cirurgias onde a gente mexe em um dos maxilares apenas, a recuperação é mais rápida, e aquelas cirurgias onde são bimaxilares, né, onde a gente mexe nos dois maxilares, elas são um pouquinho mais lentas. E outra coisa que tem um aspecto muito importante é a questão de fisioterapia, por exemplo. Hoje em dia a gente tem usado a kinesioterapia, que é a aplicação de algumas fitas elásticas, feitas geralmente pelo pessoal da fisioterapia, a colocação de fitas no rosto para diminuir o edema, para melhorar esse aspecto, uso de bolsa de gelo o tempo todo, e a gente tem hoje uma máquina que nem todos os lugares disponibilizam, mas em alguns lugares a gente tem uma máquina que faz essa circulação contínua de água gelada e que ajuda a não ter edema. Existe a técnica minimamente invasiva, né, onde hoje a gente faz incisões cada vez menores. A tecnologia do planejamento virtual faz com que a gente já saiba exatamente o que vai fazer na cirurgia, então ela é uma cirurgia mais rápida também. Tudo isso contribui para que o pós-operatório seja melhor. Porém, como a tua pergunta foi muito objetiva, na verdade, um paciente que faça uma cirurgia ortognática bimaxilar e que tenha todos os cuidados de fisioterapia, de drenagem linfática, de planejamento virtual e tudo mais, em 10 dias, 15 dias no máximo, ele está apto para retomar suas atividades, certamente ainda com um pequeno, discreto edema, mas ele está pronto para retomar suas atividades. Isso também tem uma outra coisa que depende muito do paciente, né? Tem pacientes que têm um edema um pouco maior ou um pouco menor, e às vezes esse tempo pode ser até mais rápido. Tem situações onde a gente libera o paciente para retomar as atividades que não exijam esforço físico com 1 semana, com 10 dias, por exemplo. O fato é que o que se fazia antigamente, né, em cirurgia ortognática, que o paciente ficava 30 dias sem poder trabalhar, sem poder fazer suas atividades, isso com a tecnologia já não existe mais, né? Hoje a gente já consegue ir abreviando cada vez mais esse tempo, desde que se façam essas manobras, essas medidas todas aí. Bem bacana, doutor, dá mais segurança quando o senhor fala também dessa maneira, né? O tempo não é tão longo e também tem a tecnologia a favor do paciente. Doutor, quero agradecer muito sua participação aqui no webinar do CROSP. Por favor, fique à vontade, então, para fazer as considerações finais. Eu que agradeço imensamente, né? E agora falando para os colegas ortodontistas, a cirurgia ortognática ela é uma ferramenta que pode ajudar muito os pacientes que tenham discrepâncias ósseas e que necessitem dessa melhor harmonia, não só facial, como oclusal principalmente. Então, existem casos que a gente precisa trabalhar em conjunto para o melhor do paciente. E falando para algum paciente que eventualmente assista ao nosso webinar, a cirurgia ortognática não é um bicho de 7 cabeças. A cirurgia ortognática bem feita e bem planejada, ela só tem benefícios, né, em termos de melhora da qualidade de vida. E, por favor, não assistam vídeos de cirurgia ortognática no YouTube, porque isso assusta, né, as pessoas e é absolutamente desnecessário ver esses vídeos. Quem for fazer cirurgia ortognática, confie no seu cirurgião, que ele certamente vai fazer o melhor por você, melhorar muito a sua face, a sua oclusão e principalmente a sua autoestima. Muitíssimo obrigado ao CROSP pelo convite, é sempre uma honra e estou à disposição. Tá certo, doutor, muito obrigada. E esse foi mais um webinar do CROSP. Agradecemos a todos que acompanharam e que acompanham os nossos canais. Lembrando que pelo site crosp.org.br você fica por dentro das atividades do nosso conselho, assim também como pelas redes sociais, @CROSPOficial no Instagram e também no Facebook. Ficamos por aqui e aguardamos você no nosso próximo webinar. Até lá!